ele estende o seu braço e a sua mão por todo o império e chega até mesmo a Nazaré e a Belém, cidades muito pequenas, pobres, que não contavam praticamente para nada, e atingem ali um casal que não é nada. José e Maria, financeiramente e economicamente, no status em que os homens valorizam, eles não são nada. Mas a mão do imperador vai até eles, porque o imperador quer os impostos que até eles, os mais pobres, podem pagar. Ali está para nascer alguém que não merece a atenção do mundo. Eu vi a leitura aqui de que se Jesus nascesse hoje, teria cobertura da imprensa, sairia nos melhores jornais. Nada feito. Nasceria e ninguém notaria o seu nascimento. Nasceria pobre num lugar pobre. Ele é aquele que Paulo vai escrever mais tarde, sendo rico, possuindo todas as riquezas, se fez pobre para enriquecer a muitos. E então ali está César Augusto. César Augusto, vocês sabem qual é o nome dele? Não sabem. Vejam como esse homem tão conhecido naqueles dias, tão aclamado, divinizado, é desconhecido. O nome dele era Otaviano, sobrinho de Júlio César, criado como guerreiro e pela força e pelos artifícios da guerra, chegou ao trono imperial em Roma. César Augusto, hoje, é um desconhecido. A pessoa mais fulgurante daqueles dias, mais conhecida, mais falada, mais importante, não é absolutamente nada. O texto diz que aquele casal pobre chegou a Belém e completaram-se os dias para aquela jovem, talvez de no máximo 14 anos de idade. Chega o momento dela dar à luz, dá à luz e onde vai colocá-lo? Não há um obstetra, não há uma sala de parto, não há um lugar, um berço para colocar o seu filho. Vai colocá-lo numa manjedoura. A gente vê os presépios hoje e é uma manjedoura tão bonitinha, tão enfeitadinha, mas era o lugar onde os bichos comiam. Os bichos, os animais que eram usados pelas pessoas que se hospedavam na estrebaria. E ali deveria estar também o jumento que os carregou até lá. Aquela comida era uma comida cheia de sujeira. E é ali que José vai separar a palha menos suja para botar o Filho de Deus. E agora ele se encontra ali, o filho de Maria. O mundo celebra com alegria o bebê da manjedoura. O mundo festeja o bebê da manjedoura. O que o mundo não sabe, não crê, não quer crer, é que o bebê da manjedoura é Deus.
nada menos do que Deus. É Deus que se tornou homem. É o grande mistério da encarnação. Ele é Deus e é homem. Ninguém jamais poderá explicar isso. Mas o Deus eterno entrou no tempo, na finitude do tempo. O Deus Todo-Poderoso se tornou um frágil bebê. Um bebê que, como todos os outros bebês, um dia vai se admirar de ter uma mãozinha. Vai ficar mexendo com os seus braços, admirando seus dedinhos. Um bebê frágil como qualquer outro bebê. Vai crescer com essas fragilidades humanas. Vai sentir fome. Vai sentir sede. Vai sentir cansaço. Vai sentir profunda tristeza. C.S. Lewis diz que uma coisa que o amor faz é nos tornar vulneráveis. Quanto mais amamos, mais estamos próximos de ser feridos. Quanto mais um casal se ama, mais eles vão sofrer quando um dos dois for chamado à presença de Deus. O amor faz isso, nos torna vulneráveis. E Deus amou o mundo que se tornou vulnerável. Tão vulnerável a ponto de nascer, ser colocado numa manjedoura, crescer, andar, ser repudiado, ser abandonado pelos seus amigos, ser cuspido na face, ser esbofeteado, ser cravado numa cruz, porque esse Deus Todo-Poderoso, por amor, se tornou frágil. É uma ilusão quando achamos que podemos viver uma vida plena de quem ama e é amado, sem enfrentarmos as fragilidades dessa situação. Nos relacionamos com os nossos irmãos, e quanto mais nos relacionamos, mais podemos sofrer. Ninguém sofre com problemas da igreja se aparecer na igreja uma vez em cinco meses. Nada vai feri-la. Mas aqueles que amam, aqueles que se relacionam, aqueles que se aproximam, eles se deixam ferir, porque o amor os torna vulneráveis. O bebê, que é o Deus Todo-Poderoso, está ali em sua total fragilidade. Terá que ser cuidado, amamentado, protegido. Esta é a cena extraordinária e mais importante, não só do Natal, mas de toda a história. O momento que Deus invade esse nosso mundo, fica ao pé desse mundo como ser humano, completamente humano e ao mesmo tempo completamente Deus, com todas as fragilidades humanas, menos o pecado. E então está ali a cena maravilhosa do bebê. Não nos esqueçamos, ele é Deus. Como é que você se relaciona com Jesus? Jesus para você é o mestre, cheio de lições maravilhosas, aquele que proferiu o sermão do monte, as mais lindas histórias, as parábolas. Quem é Jesus para você? Jesus é aquele que cura? Ou Jesus é Deus,
e entre quem você curva a sua fronte, se submete e diz: eu pertenço a ti, Jesus. Eu sou teu. A tua vontade é o que eu desejo para a minha vida. Eu creio em ti, eu confio em ti. O que é que nós vemos na manjedoura? Só o bebê? Ou pela fé nós podemos ver Deus ali deitado na manjedoura? O texto prossegue a partir do versículo 7, 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém. Eles estão ali no campo. Quem são os pastores? Abaixo, no espectro social dos dias de Jesus, abaixo dos pastores só havia uma categoria: os leprosos. Os pastores gozavam da mesma fama que, por exemplo, ciganos desfrutam em muitos lugares do mundo. Eram considerados ladrões, impuros. Os pastores são o que há de menos valor na sociedade, e é a esses que Deus vai aparecer. Amém. É interessante que essa história se repete em relação aos magos. Os magos veem uma estrela, e para onde eles vão? Vão para Belém, que é uma cidade pequenininha, que é o nada no meio do nada. Não, eles vão para Jerusalém. Eles vão ao palácio de Herodes. Está nascendo o grande rei. É aquela ideia de que, se vai haver uma manifestação de Deus, ela vem aos poderosos. Eles serão os primeiros a terem contato. Eles são as pessoas preferidas por Deus, prediletas de Deus. Eles são os abençoados. Eles têm o que os outros gostariam de ter. E eles podem dizer: graças te dou, ó Deus, por tudo isso que tenho. E podem dizer isso com sinceridade, que é verdade. Mas com todas essas bênçãos de Deus, Deus visita os humildes. É aos pastores que vai aparecer o anúncio do nascimento de Jesus. São aos mais pobres, os rejeitados, os indignos. A eles veio o anúncio angelical e um grande coral. Você pode imaginar isso? O que era aquele coral? Miríade dos céus, os exércitos celestiais, serafins, querubins, anjos resplandecendo, cobrindo o céu, mas
brilhantes que havia lá, eles aparecem como uma janela do céu que se abre para os pastores poderem ver. Havia muita gente naquela região, naquela época, mas só os pastores viram. Só para eles a janela do céu se abriu. E eles viram o inimaginável. Os anjos, possivelmente cantando, mas também se acotovelando para ver aquela maravilha que estava acontecendo na terra. Que o Senhor Deus havia se tornado homem. Que o Senhor Deus estava lá, vulnerável, indefeso. Que Deus amou essa humanidade caída de tal maneira que foi capaz de fazer algo dessa natureza. Eles estão ali vendo e eles cantando glória a Deus nas maiores alturas. Ele está lá na manjedoura, mas está nas maiores alturas recebendo. Não perdeu o domínio do mundo, o domínio dos fatos, o controle dos fatos da história. Não perdeu o seu poder, em nada diminuiu o seu poder. Ele está ali frágil, vulnerável, mas ainda é o Deus Todo-Poderoso, Trino, que reina para todo sempre, que merece glória nas maiores alturas. E eles ouvem aquele coral que um dia nós ouviremos também. Amém. Mas sabem que aquele coral, presta atenção, quando esse coral que cantou canta, sabem que esse coral canta de uma maneira que eles não podem cantar, louvam a Deus com um louvor que eles não conseguem louvar, porque é o louvor daqueles que, sofrendo na vida, que muitas vezes esmagados pela culpa, pelos seus pecados, que muitas vezes desiludidos, frustrados, doídos, chegam aqui, abrem a sua boca e louvam. Anjo jamais louvará a Deus em meio ao sofrimento. Esse é um privilégio de nós, os seres humanos. E eles veem isso, veem o bebê, mas nos veem também quando adoramos. Qual a consequência disso? Os pastores dizem: vamos até lá, vamos ver o que aconteceu. Há de haver um interesse em cada filho de Deus de ver o que aconteceu, de saber o que aconteceu no Natal, de se aprofundar naquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar, de caminhar até onde pode se encontrar as respostas, de ir às Escrituras, de mergulhar nas Escrituras, de meditar nas Escrituras, de aprender nas Escrituras. É isso que eles resolvem fazer. Vamos ver, bendita curiosidade, santa curiosidade, vamos ver o que aconteceu. E chegam lá e veem o menino numa manjedoura, conforme lhes for anunciado. E aí o que acontece? Qual o resultado disso? Qual o resultado da gente comemorar o Natal? Qual o resultado de chegarmos diante dessas cenas extraordinárias do Calvário? Eles saem falando pelas montanhas. Eles saem falando por todo lugar que nasceu o Salvador. Esse é o resultado, meus irmãos, que o Espírito de Deus pretende produzir em nós.
que vendo e nos deleitando e nos alegrando com esse Deus que se torna homem, que vai até a cruz para nos salvar, nós saiamos pelas montanhas, por todos os lugares, anunciando que o Salvador nasceu. Vamos lembrar a ironia desse texto. Começa com um homem que quer ser Deus e um Deus que quis ser homem. A vida é essa ironia. É a ironia que muitas vezes nós não percebemos, mas que engana aqueles que se julgam os maiores pensadores do mundo. César Augusto, agora vocês sabem o nome dele, mas nem sabiam. Eu já terminei, mas quero contar uma historinha da pretensão desses Césares. Vocês sabem que setembro é o mês 7, outubro, mês 8, novembro, mês 9, dezembro, mês 10. Mas por que setembro é 9, outubro é 8, novembro é 10, novembro é 11, dezembro é 10, 12? Eu estou bastante confuso mesmo. Por que setembro é 9, outubro é 10, novembro é 11, dezembro é 12? Eu olho para Eulírio e Eulírio vai. Aí eu vai. E mesmo fazendo assim, continua bonito. Os meses foram colocados e se reservaram 2 meses para homenagear os imperadores. E eles ficaram por fim. Só que no hemisfério norte, novembro e dezembro, é mês frio, cai neve. E eles não ficaram satisfeitos. Eles queriam período ensolarado. E então, no verão lá de cima, julho veio para homenagear julho, e agosto para homenagear Augusto. E aí empurraram os meses, 2 meses para trás. Que pretensão, né? De mexer com o tempo, de mexer com as anotações humanas, de se intrometer em tudo. Mas quem sabe dessa história hoje? Quem sabe dos nomes deles hoje? Mas Jesus, o bebê, é rei sobre toda a terra. Amém. É adorado em toda a terra, é amado em toda a terra, é esperado por todos aqueles que nele creem. Glória, glória seja